Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, tudo bem? Marco Cardoso, mais um episódio do Citalks. Da série Apoiadores. Série Apoiadores, um grande apoiador e um grande amigo. Eu posso dizer que ele é um grande amigo meu. Estamos aqui hoje com José Roberto, ou Zé Roberto, CEO da Assisnet. Bem-vindo, Zé Roberto. Obrigado, Maria. Obrigado, Marco. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom, mesmo porque temos muitos assuntos a falar, até inclusive de amizade, né, Marco? Com certeza, Zé. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por apoiar o que a gente vem fazendo aqui, né? E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu trabalho com a Assisnet desde 2006 CDI. É isso mesmo, Marco. 2006 CDI. É isso mesmo. Né? E depois foi Varig Logística, Gafisa e Teraskin. Isso né? mesmo. Então são 4 empresas e começando com o meu depoimento, né? como cliente, né? Depois o Zé vai falar sobre a empresa, mas antes de mais nada virou um parceiro para mim, porque sabe aquelas horas da madrugada que você tem um problema e você passa por uma época que falta energia, né? Tem uma época que faltou energia no Brasil, e aí as coisas param, e aí você precisa da empresa para te ajudar na infraestrutura a meia-noite, a 1h da manhã, às 2h da manhã. Então é legal você saber com quem você pode contar. Então, Zé, primeira coisa, agradecer. Porque parte ali do meu sucesso enquanto gestor, das minhas equipes, né, que trabalharam juntas, foi em acompanhar os seus técnicos que nos atendiam não só da madrugada, mas durante o período normal, os horários normais, né, e a gente sempre conseguir resolver os problemas. Então, obrigado. Marco, mas essa trajetória nossa, eu digo para você assim, né? Foi uma troca muito grande, né? Porque não só no aprendizado, na convivência, na forma de falar, na forma de entender, porque eram dois lados, né? E quando eu te conheci, praticamente foi na CDI, que não era até uma empresa tão grande, mas depois de Varig, ali foi um aprendizado muito grande. Por quê? Porque trazia... nós estamos falando de 2008, talvez, eu não me recordo muito bem. 2007 para 2008, foi isso mesmo. Né? E Varig Log era um desafio muito grande, né? E a gente se conhecia há pouco tempo, né? Nesse caso. Então, para mim, ela foi uma troca muito grande. Eu ali na forma de fornecedor e você na forma de cliente. A Varig, na época, era uma das maiores contas que eu tinha, inclusive, né? E foi muito bacana. Então, acho que tudo começou ali e essa sinergia, a credibilidade, ela só foi crescendo com o decorrer do tempo, né? Isso fez com que, na verdade, não só a amizade, mas a confiança fosse, né, criando ali uma credibilidade muito grande com isso. Então, eu também agradeço, porque assim, não foi por acaso, né? Nada na vida é por acaso, eu acredito nisso. Então, eu acredito muito que essa sinergia que as coisas acontecem, né, elas têm alguns porquês, né? E aí vai, e nós estamos aqui hoje. E a gente só tem que não só agradecer, mas comemorar. Afinal, estamos chegando no final de um ano que se passou mais um tempo de uma grande amizade, de grandes negócios, né? E assim continuamos, né? Com certeza, né? E foi um baita de um desafio. Você vê que a gente tem o roteiro, foge tudo, né? Mas assim... Varig Log foi um grande aprendizado, porque tinham ambientes bem diferentes, né? Nós tínhamos lá, acho que na época contratados contigo, DBA, tínhamos a cuidar da infraestrutura, só que a infraestrutura tinha não só equipamentos com Windows e Intel, como nós tínhamos equipamentos da Sun. Gente, quem não conhece, tinha equipamentos da Sun. Então, não era todo mundo que atendia isso, não. Né? Então, vamos em frente. Que tem bastante assunto. Sim, sim. E para começar, Zé, fala um pouquinho de você, onde você nasceu. Então, eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo, eu estou com 58 anos, né?
carinha de jovem, né? Mas é só 58. Mas o Zé Roberto é uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa não tão comunicativa, mas uma pessoa muito fácil, né, de conversar, de lidar, de resolver assuntos, né? Uma pessoa muito proativa e inquieto por natureza. Inquieto, essa é uma coisa que às vezes até me incomoda, né? Que às vezes eu queria estar um pouquinho mais quietinho no meu canto, né? Mas inquieto até demais, né? Esse é o José Roberto. Certo. Mas e como que nasceu a Asisnet? Então, é bastante interessante, né? Eu digo que eu fui treinado, eu nasci que eu queria ter um cargo de importância, né? Eu me imaginava numa grande empresa, eu me imaginava num cargo de diretoria, né? Então eu fiz uma faculdade, aliás, não fiz uma, fiz duas, fiz pós-graduação, fui dar aula há muito tempo em colégio técnico e também universidades, né? Só que em 1993 eu tive a grande oportunidade de montar a Asisnet, porque eu era de um grande banco, né? E esse grande banco começou a terceirizar muita coisa. Era uma época que a terceirização ela começava a tomar um rumo muito forte, né? E nesse momento, o meu departamento ele começava a diminuir bastante, né? Então, eu gerenciava um departamento e, com isso, a oportunidade de eu sair para prestar serviço até para o próprio banco, né? Ele se realizou e foi assim que nasceu a Asisnet. A Asisnet nasceu exatamente em outubro de 1993, né? Onde eu peguei um outro profissional que já me acompanhava há um bom tempo na área de tecnologia e fiz da seguinte forma, convidei para ser meu sócio na época, né? E aí em agosto de 93 e concretizou em outubro de 93, né, a abertura da Asisnet já com um cliente de renome, já com uma grande conta ali na carteira, com nível de responsabilidade elevada, né? Mas como todo começo ele é difícil, ele não é só porque eu tinha lá uma grande conta que foi fácil, ao contrário, né? Mas assim, me deu uma certa tranquilidade, diferentemente talvez de outras empresas que começam do nada, e a Asisnet foi ali passo a passo crescendo até chegar aos dias de hoje, completamos 31 anos agora, né? Exatamente em outubro, né? Foi motivo de grandes comemorações, inclusive. Que legal. E esse começo que você falou, né? Realmente teve um começo ali um pouco mais tranquilo, entre aspas, né? Mas todo começo de empresa é difícil, né, Zé? Fala um pouquinho desse começo aí. Eu brincava, né? Que a gente ia ali no bar da esquina, pedia um quibe, cortava ele no meio e fazia 2 sanduíches. Pegava 2 pães e fazia 2 sanduíches. Né? Mas que tinha que ter recurso para você investir, né? Não, mas assim, o fato é que a gente aproveitou alguns momentos, né, da nossa área de tecnologia, que é o quê? Em 93, né, a gente nasceu no mercado vermelho e branco, que era a Novell. E o primeiro logo da Asisnet, inclusive, foi vermelho, né? Porque a gente nasceu assim com DNA de serviço já. Já nasceu com DNA de serviço, já prestando serviço e rede para nós, né? Naquele momento em que começava a surgir toda essa tecnologia. Então a gente começou com o Novell, só que em 95 mudou tudo, né? Veio a tal da Microsoft, começou a fazer ali uma tempestade nesse mercado e ali não tinha como você abraçar essa onda. Foi assim que a gente conheceu o Bill Gates e a gente brincava que se o Bill Gates jogasse alguma coisa numa ponte, a gente pulava atrás porque a gente sabia que tinha alguma coisa boa. E aí virou a bandeira, continuou com o Novell. Mas assim, a Microsoft começou a tomar um corpo tão forte, mas tão grande, né, que era impossível você não surfar nessa onda. Então a gente começou em 95 com a Microsoft e a coisa começou a tomar dimensões muito grandes, né, nessa época. E com isso, a Novell foi perdendo espaço ao ponto de, em 2001, mais ou menos, eu praticamente
já não implantar mais nenhum serviço com Novell, né? E aí a Microsoft começou a reinar soberana no mercado nesse sentido. Né? Então tudo começou com redes, Tudo com começou network com mesmo. Né? Tudo Não começou network com de pessoas, rede. mas com network de redes mesmo, de computadores. Né? Você sabe, Zé, que o meu primeiro curso pesado, assim, técnico, foi justamente de rede Novell. E eu sou muito agradecido a isso também. Porque me deu uma base, o curso que a Novell dava. Microsoft, desculpa, mas nesse ponto, o Zé já elogiou vocês, mas assim, o curso da Novell de redes eram 8 provas que você tinha que fazer para tirar a certificação. O material era só em inglês. Os professores eram muito bons. E a gente aprendia a escovar bit mesmo. Eu lembro de uma aula, Zé, que foi muito legal. O curso era 802, eu acho que era o código do curso. A gente estava na aula, vários servidores ali, estações ligadas, para cada grupo que tinha, né? Era um grupo de 4 pessoas, assim. Eles punham a gente para fora da sala de aula e o professor ia lá e mexia nos servidores, parando as coisas, né? Parando, deixando ele não funcional. E a gente tinha que entrar na aula e resolver o problema. Só que você tem que lembrar que é uma aula, então eu tenho um espaço curto ali para resolver aquele problema. Então tinha das mais variadas coisas, desde o cabo que foi solto, a gente mexia nos jumpers, né, das placas, né? De RQ, de não sei o que, para funcionar, né? Então às vezes nem estava só no software ali que você instalou, o problema estava no hardware ali que o cara mexeu, pôs um disco que estava ruim e aí você tinha que buscar a peça e fazer assim, foi sensacional. Salvo engano, acho que você fez esse curso numa empresa chamada Abicom, que ficava na Faria Lima, não, na Alameda Santos, que é o que certificava os profissionais da Novell na época. Foi isso mesmo. A memória ainda está funcionando. E eu falo que todos os professores eram igualzinhos, inclusive. Eles raspavam o cabelo de ladinho, parecia um mariner, né? E as provas eram como se fosse de mariner. Assim, você entrava numa sala. Você chegou a ver isso, não, Zé? Era uma sala fechada com câmera. Eu estou falando de 96, 97, como você falou. Né? Tinha uma câmera filmando. E você tinha a quantidade de perguntas que a prova ia ter. Então, ela, para dar um exemplo, ela podia ter entre 30 e 45 perguntas. E você tinha um tempo para fazer. E cada pergunta que era feita, ela tinha um tempo esperado de resposta. Se você demorasse mais do que aquele tempo, que a gente não sabia qual era, né? Ele lá na frente perguntava de novo do mesmo assunto para saber se você realmente sabia ou se você não... Então, assim, e aí no final, então você não sabia quantas perguntas iam ter exatamente. Então você ficava preocupado com o tempo total, você não podia estourar o tempo. E aí quando você fazia as perguntas, daqui a pouco, puf, parava tudo. Você não sabia. Então estava na pergunta 36 e puf, parava tudo lá na tela. E naquela velocidade da época aparecia uma barrinha com os pontos que você tinha que alcançar. Então tinha lá, sei lá, 200 pontos para você alcançar. E aí vinha uma barrinha crescendo. Né? Na velocidade, assim. Eram os segundos mais longos da vida, né? Tremedeira. Porque se você não passasse na prova, você tinha que pagar, né? Você tinha que pagar adicional para fazer outra prova. Ainda, em dólar. A prova era em dólar. Então, assim, foi uma autoescola, né? Foi uma autoescola isso daí. Foi bem bacana. Tempo bom. Não é muito diferente, mas... Época romântica. É verdade. Zé, quais produtos e serviços que a Cisnet hoje desenvolve e faz, enfim? Nossa, a Cisnet ela foi mudando muito com o tempo, né? Desde quando ela nasceu até agora, né? Hoje, particularmente, a Cisnet ela leva algumas soluções para os clientes, né? As quais elas estão diferentemente distribuídas em 3 pilares, tá? Eu gosto muito de levar o nome Cisnet nos produtos. Não gosto de levar nome de fabricante, porque eu acho que quem faz a diferença no produto é a qualidade do serviço que você oferece. Tá? Então, a gente tem um produto que chama TSA, que é o Total Service da Cisnet. Ele cuida da parte de infraestrutura, rede, servidores, né? Wi-Fi. Então, ele é responsável pela sustentação desse tipo de ambiente. Tá? Eu tenho um outro produto, né, um outro pilar que eu chamo, que é a parte de segurança, que é o SMSA, Security Management Cisnet, que esse sim é muito focado só em segurança. Aí ele leva vários produtos aos nossos clientes, né,
na definição de segurança. E eu tenho um outro pilar, que é o CSA, que é o Cloud Solutions Assisnet, que esse, na verdade, faz o trabalho de levar os nossos clientes para a nuvem, né? Ou seja, para ter uma experiência, uma migração para a nuvem, né? Então, a gente se baseia nesses 3 pilares. Os nossos produtos, dependendo da necessidade do cliente, eles podem se correlacionarem, né? Apesar de ser diferentes, mas eu tenho clientes em sistema híbrido, por exemplo, que tem tanto o CSA conosco como o TSA, por exemplo, né? Então, o grande foco da Assisnet é levar a solução através de produtos e serviços aos quais nós somos especialistas, né? Com maestria, né? Com entrega e mais do que isso, né? Sempre sustentando, né, um nível de qualidade que ele tem que ser superior ao padrão, ao nível de mercado, né? Porque se você não entregar isso hoje, né, do jeito que o mercado ele é muito concorrido, muitas empresas, estruturas novas, fortes, né, você não sobrevive. Então, assim, qualidade é fundamental nesse mercado, na entrega. Entender a necessidade do seu cliente, literalmente, né? Eu costumo dizer que não se vende produto, né? Hoje em dia, né, você, na verdade, tem que entender qual é o problema do seu cliente, definir qual que é o objetivo para você definir qual que vai ser a estrutura de entrega, com qual fabricante, com qual solução, né? Então, acredito muito nisso. Nesses serviços todos, no que cuida da parte de redes, etc., você falou de sustentação, mas vocês também implementam, né? Quer dizer, ou seja, eu implemento uma rede Wi-Fi, implemento uma rede cabeada, você faz todos esses serviços também, né? Isso, Marco. A gente tem, na verdade, no DNA, como eu falei desde o início, né? Para nós, né, a gente tem a definição desde um projeto, né, passando pela implementação e a definição de sustentação, tá? Eu diria para você que hoje o grande diferencial, o que eu vejo muito forte dentro da filosofia da empresa, é justamente você poder levar um nível de segurança para os nossos clientes da seguinte forma. Ninguém quer ter problema, né? Ou seja, você tem que evitar o problema, você tem que mitigar ele, né? Você só consegue fazer isso se você tiver um trabalho contínuo de monitoramento, gerenciamento, administração e suporte. Então, isso a gente faz com maestria, né? Então, a gente tem lá um SNOC na Barra Funda, onde tudo é monitorado, né? Onde tudo é gerenciado. E ali, cada sinal que a gente recebe, ele é analisado. A gente até brinca, na verdade, que ninguém morre de repente, né? Então, tudo tem seus sinais, basta você saber interpretar, né? Então, a nossa função ali é interpretar para que esse cliente não pare, não tenha um problema, não tenha um desastre. Por quê? O custo da parada hoje ele é muito alto. Ele não é só a parada em si, não é só a falta de produção. É a imagem, é o nome da empresa, é o produto, né? Tudo isso influencia. Então, quando você pode evitar, quando você trabalha para evitar, o custo ele é muito menor também, né? Às vezes a gente se compara um pouco, né? Por exemplo, na medicina. A medicina do futuro ela é a prevenção. Porque o custo, exatamente, para que você tenha problemas nesse sentido, por exemplo, depois que você já teve um infarto, o custo para você resolver, para você tratar e depois para continuar, na verdade, tratando, ele é muito alto. Se eu levar isso para a área de tecnologia, ele é a mesma coisa. Se eu, na verdade, mitigar a prevenção em relação aos problemas, se eu conseguir, na verdade, evitá-los, o custo vai ser muito menor. Eu acho que esse é o grande valor que a Assisnet leva para os clientes. Se eu for falar para você assim, quando um cliente meu teve algum problema grande, por exemplo, vou falar para você que foi em 2015. Foi quando um dos meus clientes pararam na época por causa de vírus, né? A gente não tinha ainda algumas ferramentas nos níveis que nós temos hoje, então a gente tinha muito mais risco. Mas desde 2015, nenhum cliente da minha carteira teve problemas com parada, seja lá qual for, Marco. Só para você ter uma ideia. Isso eu posso atestar com todos eles, porque assim, fidelização é algo que existe muito forte na cultura da empresa.
dificilmente existe uma perda de um cliente, de um contrato. É muito difícil. Né? Ou seja, a fidelização leva a um relacionamento contínuo em função da credibilidade. Né? Então, esse, para mim, é um ponto muito forte. Eu gosto muito disso. Né? Eu até costumo dizer que hoje você não ganha o volume de clientes que gostaria, mas você consegue crescer porque o que você tem, você retém. Né? E com essa retenção que você tem, você continua levando novos projetos, você continua levando, na verdade, uma modernização, novas tecnologias. Isso faz com que a empresa não só tenha a sustentação disso, a segurança, a continuidade dos negócios e, mais do que isso, a Asysnet consegue entregar toda essa credibilidade de forma que eu consiga continuar, persistir e caminhar junto com todos eles até hoje. Entendi. E quando a gente fala em termos, né, de segurança que você falou, ou de infraestrutura e etc., você está abrangindo tudo, né? Quer dizer, hoje você entrega um DLP, você entrega firewall, você entrega o antivírus. Conta um pouco mais aí, o que você entrega em serviço. Não precisamos falar ainda dos parceiros. Os parceiros a gente fala depois. Perfeito. Mas nesses serviços todos, o que a Asysnet cobre ele? Tá, vamos lá. Hoje, a Asysnet, ela cobre desde o end user, né? Desde o usuário final, desde da máquina onde ele está, não importa onde ele estiver, se é híbrido, se é local, se é presencial, se é em outro país, em outro planeta, a gente consegue assistir ele através do nosso monitoramento. Né? Dali, tudo que está no usuário, desde um endpoint, por exemplo, desde uma camada de Windows. Ali eu vou passando pela parte de Wi-Fi, eu vou passando pela parte de rede, né? Eu vou passando ali por toda a estrutura onde eu tenho de usuário, até chegar no meu ambiente maior, que são a parte de servidores, né? A parte de rede também. Né? Ali junto com Firewall, toda a parte ali de switch core, backup, DR, toda a parte de cloud, integração, definição desses ambientes, comunicação entre eles. Né? Então, a Asysnet ela tem uma abrangência muito grande. Né? Eu não vou falar de novos agora, que eu acredito que você vai me perguntar daqui a pouco, né? Mas assim, não é só isso, porque o mercado se movimenta e as coisas se complementam. Né? É isso que eu tenho como filosofia. E quando a gente vai percebendo essas mudanças, a gente quer buscar também essas novas tecnologias para compor ali os nossos produtos. Muito atrelado à personalização de serviço também. Né? Das quais a gente abre ali um leque de forma a deixar o cliente bem assistido. Tá. E uma outra coisa, uma curiosidade, às vezes uma determinada empresa tem lá um parceiro que cuida de toda essa parte de infraestrutura, de segurança, etc. Você consegue fazer um assessment cross nisso? Né? Porque eu sempre, quando gestor, sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. Né? Então, se eu tenho alguém cuidando da segurança, né? Por exemplo, eu gostaria que outra empresa olhasse e fizesse um assessment para ver se não... Porque, de novo, né? Se a raposa tomar conta do galinheiro, a gente sabe do que vai dar, né? Sem Vocês dúvida. fazem esses assessments também, Zé? Fazemos sim, Marco. Na verdade, isso é uma prática, né? É uma prática em duas vertentes. É uma prática quando a gente entra num novo cliente, porque eu não posso entrar num novo cliente sem conhecê-lo. Eu vou conseguir, na verdade, prestar um melhor serviço se eu tiver uma fotografia do ambiente, os detalhes, os riscos, as precauções. Né? Então, isso normalmente já é feito. Nos clientes que possuem contrato conosco, né, de sustentação, isso é feito anualmente, porque isso nos permite, inclusive, né, a demonstrar os investimentos que terão que ser feitos, as melhorias, né, e a gente vai trabalhando nisso continuamente. Então, isso, na verdade, é o que já tem. Quando você tem já um parceiro e você quer medir, na verdade, como esse ambiente está em relação às boas práticas, né? A Asysnet ela tem por premissa fazer uma avaliação disso, entregar um relatório, né? Com ali recomendações do que você pode melhorar e do que você tem que fazer e, às vezes, e até alguns casos, quais os riscos que você tem.
Tá? Então, no final desse trabalho ali, ele tem uma tabela, a gente até coloca ali as cores, né? Quando você vê as cores vermelhas, significa que são situações que você precisa resolver muito rapidamente, que coloca a sua operação, o seu ambiente em risco, né? Então, a Asisnet ela é muito especialista nesse sentido, né? Em definir a sua infraestrutura, né? Em relação ao que é o on-prem de mercado, né? O que, na verdade, o mercado determina aí que seja o qualificado por as boas práticas, né? A Asisnet, ela atende todos os segmentos, né? É isso? Atende sim, Maria. Na verdade, a gente tem dentro da carteira aí segmentos aí dos mais diversos, né? Alguns se destacam, né? A área de saúde vem se destacando muito para nós, né? Desde a pandemia para cá, a gente tem tido um trabalho aí bastante grande, principalmente na parte de segurança, né? Mas a gente não deixa de ter clientes, principalmente na área financeira, né? Desde bancos, instituições financeiras. O que eu menos tenho, eu diria para você, hoje é a indústria, porque a indústria ela demanda um pouco menos, ela é um pouco mais específica, mas o resto a gente tem atuado em todos eles. Quer falar um pouquinho dos cases? Não necessariamente precisa falar ali, se não puder, do nome do cliente, mas se quiser falar alguns dos cases aí que você, sabe, tem ali no coração. Bacana. Eu posso falar de um deles, né? Assim, eu tenho vários, inclusive alguns deles não me permitam sequer que eu faça isso ou coloque no meu LinkedIn, né? Por uma questão de alguns precisam ser preservados, né? Vou falar de um deles que é na área de saúde, que é um grande centro de diagnóstico, né? Então ali você imagina aquela quantidade enorme lá de tomografia, ressonância, etc., guardada ali em equipamentos monstruosos dentro de várias salas, onde você tinha que prover uma série de situações, né? E a gente fez um projeto na época, junto com a Fuji, inclusive, que era a empresa que era detentora das imagens, né? E levamos tudo isso para a nuvem. E ali você guardou esses dados de forma que a gente separava aonde você tinha o acesso que deveria ser imediato e rápido para que esse laudo fosse feito imediatamente, né? Ao mesmo tempo que depois de X tempo você tinha isso guardado numa outra camada, que o acesso seria um pouco mais demorado, mas que você teria ali a informação. Isso fez com que a economia dessa empresa fosse de 70% do que ela gastava quando ela tinha esse ambiente local, para você ter uma ideia. Então, esse foi um projeto muito bonito, muito bacana, né, que nós fizemos, né, e que deu uma visibilidade muito grande. Tem um segundo agora, né, que a gente fez, na verdade, com a VMware, inclusive, e isso foi nacional, também não posso falar o nome do cliente, mas, na verdade, foi o primeiro projeto no Brasil onde você tem um DR, né, dentro de uma nuvem, de uma determinada nuvem, né, por causa de um problema que esse cliente teve em relação a vírus, e isso acabou, e nós não estamos falando de uma empresa pequena, nós estamos falando de uma empresa muito grande, que parou por nada mais, nada menos do que 7 dias, você imagina. E hoje, desde então, essa empresa hoje está extremamente segura, né, com esse DR. Você citou aí um parceiro, né, que é a VMware. Verdade. Né? Quais são os parceiros hoje da Asisnet? Bom, vamos lá. Na parte de cloud, Marco, a gente trabalha principalmente com os 3 maiores, né? Que é Microsoft, Google e AWS, né? Microsoft com destaque maior, com uma sinergia muito maior do que os outros 2, né? Pelo modelo que a gente trabalha, pelos clientes que a gente trabalha, mas a gente tem ali uma sinergia muito forte com todos eles. Tá? Então, isso em termos de cloud, em definição ali de várias soluções aí, quando a gente está falando aí de cloud. Na parte de segurança, eu trabalho com 2, né? São 2 principais. SonicWall, né? Hoje é um baita parceiro no sentido de levar soluções, das mais diversas soluções na área de segurança, e Fortinet também, né? Que é uma mega empresa, né, muito conhecida na área de segurança, das quais a gente define N soluções junto com eles para diversos ambientes, né? Isso na parte de segurança. Só que segurança ela
ela é muito mais aberta do que isso. Aqui eu estou falando de Firewall, a gente passa por endpoint, backup, DR, né? A gente passa por uma situação muito mais aberta que nos permite ali, na verdade, olhar não só SonicWall e Fortinet, mas abrir muitas outras possibilidades de parceria, mas que já existem hoje, mas os mais fortes são eles, né? Aí sai para Aruba, né? Na parte aí de Wi-Fi, na parte de switch, na parte de rede, de core, muito fortemente, né? Huawei também hoje, com um portfólio muito bacana, né, nessa área também. VMware, como eu já falei. Hoje também como endpoint Kaspersky, que é uma solução de EDR, XDR, que traz ali uma solução muito completa para o mercado também, né? E 2 novos que eu poderia te falar, que surgiram agora nesse ano, né? Que são duas mega fábricas, como eu costumo dizer, que a gente vai conseguir levar ali soluções bem bacanas. A primeira delas é a Avaya, né? Solução de comunicação. Né? A gente está aprendendo bastante a trabalhar com eles, porque nós nos credenciamos agora em setembro, né? E então nós estamos no começo, mas assim, que já nos permite ali vislumbrar ali muito sucesso. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque as coisas estão se integrando muito. A comunicação ela está dentro da tecnologia e essa integração ela é fundamental, né, para qualquer empresa. Então a Avaya começa a incorporar aí o portfólio, né? Nosso pessoal já está treinado, nosso pessoal já está pronto, nossa equipe comercial já está ali, né, com um script bem apontado para levar essa solução aos nossos clientes. E uma outra solução que eu particularmente fiquei entusiasmado também, que foge um pouquinho porque não fala tanto de tecnologia, mas é onde você obrigatoriamente tem que chegar na tecnologia. Chama-se Bionic. Bionic é o quê? Bionic é uma empresa australiana que eu conheci há pouco tempo e que a gente teve uma sinergia muito forte porque ela trata de análise comportamental. Como ela trata de análise comportamental? De diversos fatores, né? Então, você imagina hoje você simplesmente ter um software que é onde você se conecta por causa de um Wi-Fi, onde quer que você esteja, pode ser num shopping, pode ser numa praia, pode ser numa praça, pode ser num museu. Desde que você tenha acesso, para você entrar, às vezes você tem que se cadastrar, ver um videozinho e etc. Ali você começa a fazer uma análise comportamental. Só que você imagina isso numa amplitude muito maior. Para quem frequenta uma farmácia, entrou e o seu Wi-Fi, à medida que você já fez um cadastro anteriormente ou faça naquela hora, ele começa a te traçar um perfil e ele pode te lançar um cupom X de desconto, né? Ele pode te levar para algum lugar. Existem, inclusive, alguns cases muito legais, né? Posso até dizer de um deles, né? Não é um case da Cisnet, porque eu estou começando agora, mas você encontra isso no YouTube, que chama Orla do Rio de Janeiro. Imagine a Orla do Rio de Janeiro totalmente coberta por access points, onde você ali se conecta, está na praia e de repente você pode receber um cupom de restaurante, um desconto de hotel, de uma bebida, uma informação relevante naquele momento sobre temperatura, sobre tempo, sobre chuva, entre outras coisas, né? Então ali a sinergia ela é muito forte, a comunicação ela é intensa. Né? Então, esse é um dos exemplos. Coincidentemente, hoje eu tenho, né, duas pessoas, o nosso engenheiro de solução e o nosso account, na prefeitura de Ilhabela, porque 25% do faturamento da Cisnet é governo. E a gente está definindo um projeto com a prefeitura de Ilhabela nos mesmos formatos que foi do Rio de Janeiro com a Bionic. Para você ter uma ideia. Legal. Só que para você fazer tudo isso, no começo você está falando do quê? Você está falando de solução, você está falando de análise comportamental. Mas você não consegue fazer nada disso sem tecnologia. Então você começa o seu discurso de uma forma, mas você vai chegar na tecnologia. Porque para você ter tudo. Para você ter tudo isso por trás, é natural, na verdade, que você precise aí de marcas, equipamentos e soluções, né, para integrar tudo isso. Muito bom. E como que a Cisnet lida aí com as novas tecnologias que vem chegando?
Olha, ela lida muito bem, viu? Por que ela lida muito bem? Porque ela sempre está aberta, né? A ouvir, escutar e mais do que isso, entender. E para ver o que faz sentido e o que não faz. Normalmente, os grandes fabricantes eles vão te colocando as ideias aonde você vai vendo o que tem sentido para você e o que não tem. Né? E aí a gente abraça o que faz mais sentido para a Sysnet e os produtos dela. Felizmente a gente tem mais acertado do que errado. Talvez esse seja, né, o resultado do sucesso que a gente tem. Mas eu acredito muito, mesmo porque o mercado não para. Tecnologia é uma coisa que não tem limite. E acho que é isso que deixa a gente entusiasmado. Isso que faz a gente ficar jovem, né? É verdade, é verdade. Tem alguns desafios que você enfrentou aí, né, na hora de implementar as tecnologias da Sysnet, que você se recorda e falou, esse fato aqui foi desafiador nesse projeto? Olha, Maria, assim, a gente tem desafios o tempo todo, né? O mercado de tecnologia, ele tem algumas surpresas, né? Que você tem que se deparar, né? E isso faz com que a experiência, a especialização, o treinamento vá conseguindo te deixar mais tranquilo, eu diria para você, né? Eu queria até abordar talvez uma outra coisa que talvez seja o grande desafio da minha vida, que é a questão da saúde, né? Que é o quê, na verdade? Quando você tem a saúde para suportar qualquer outro tipo de desafio, maravilha, você vai estar, né? Em 2001, Maria, eu tive um problema bastante grave de saúde, que foi Covid, para você ter uma ideia. Eu passava por um momento da minha vida muito bom, né? Porque eu só tenho hábitos bons, como eu costumo dizer, eu não tenho hábitos ruins, então eu não fumo, eu não tenho hábitos com bebidas alcoólicas, eu sempre gostei muito de esportes, né? E eu fui para eu jogo tênis, aliás, eu diria para você que eu estava no melhor do meu tênis naquela época, né? Onde eu estava com um jogo ali bastante competitivo e de repente eu peguei Covid. E da forma que eu interpretava, na época, eu dizia o seguinte, 14 dias em casa de home, né? E voltar para o trabalho. Maria e Marco, vocês acompanharam. 3 dias depois, 4 dias depois, na verdade, eu estava entubado. Só fui acordar praticamente 4 meses depois. E pior do que isso, né? Nesse intervalo todo, né? Os médicos já não acreditavam que eu sobreviveria, liberaram meu filho para ir me ver, minha esposa, né? Até que, graças a Deus, eu estou aqui, deu tudo certo. Mas, assim, o desafio maior é você ter saúde, você ter disposição, né, para encarar todo o resto. E o trabalho, ele não faz mal, ele só faz bem. Quando você tem saúde, você consegue, na sua vida, né, organizar tudo isso, eu diria para você que ele não é um problema, ao contrário, ele é a solução, ele me mantém ativo, né? A Covid, ela me causou algumas sequelas, são pequenas, eu trabalho com elas e, para mim, eu não vejo problema nisso, né? Mas, assim, o trabalho, ele me ajuda a me fortalecer e ser cada vez melhor no sentido de como ver a vida, como enxergar as pessoas, né? Como enxergar a família, né? Isso fortaleceu demais, Maria. Eu digo para você que até 2021 era um José Roberto e após 2021 é outro José Roberto. Então, você imagina que hoje eu valorizo o simples fato de eu conseguir pegar esse copo, coisa que eu não conseguia. Porque quando eu saí do hospital, eu era um tetraplégico, para você ter uma ideia. Eu não conseguia, na verdade, me mover na cama, porque eu perdi toda a musculatura. 4 meses numa UTI, você perde a sua musculatura inteira, fora o peso. Então, assim, você não consegue se alimentar sozinho, você não consegue se escovar os dentes, você não consegue se virar, você não consegue tomar banho. Então, eu diria para você assim, depois de 4 meses, depois você faz todo aquele processo de fisioterapia, vai se recuperando. O primeiro banho que eu tomei sozinho, eu chorava embaixo do chuveiro. Eu chorava de emoção, porque é uma coisa tão simples, que a gente faz um dia a dia tão automático, a gente não valoriza, que para mim... Então, a partir de então, coisas muito simples na minha vida passaram a ser muito valorizadas.
Muito mesmo. Então, o resto, como a gente costuma dizer, eu não costumo reclamar das coisas, né? Eu costumo só agradecê-las. O trabalho, para mim, é um deles, né? Não deveria nem chamar trabalho, mas, assim, para mim é uma grande satisfação. E isso, na verdade, que me engrandece, que me valoriza demais no meu dia a dia para continuar vendo a vida de uma forma diferente. E eu posso dar um testemunho dessa época, né? Porque acompanhei com sua esposa e também com, né, a equipe da Sisnet, com o Márcio, principalmente. Márcio, um grande abraço. Esse cara é sensacional. Inclusive, oriento todo mundo a conhecê-lo. Ele é uma pessoa assim... conte com ele para o que você precisar. Eu vou fazer um adendo, então, Marco, já que você falou. Né? A Sisnet tem 31 e o Márcio tem 29 anos de Sisnet, só para você ter uma ideia. Então, por isso que as pessoas lembram tanto dele, né? E veem ele de uma outra forma. E ele, né, sempre nos ajudou ali nas partes técnicas necessárias, né? E na época ele era o meu interlocutor para saber como é que andavam as coisas, né? Porque, claro, a gente também fica preocupado se vai, né? Não só do lado pessoal, que a gente já criou um vínculo de amizade, mas também como é que isso poderia agir, né? Dentro da própria empresa, com os próprios clientes, né? E a gente não teve impacto nenhum. E eu gostaria que você contasse, Zé, se você está jogado no fogo aqui, né? Porque você contou uma coisa para mim que foi muito impactante quando você contou desse caso do Covid para mim, depois de bastante tempo, né? Porque você já estava bem quando nós nos encontramos e você falou sobre o assunto. Qual foi a reação quando você viu seu filho no hospital falando sobre o Corinthians? Né? Como bom corintiano, conta como é que foi a passagem, para todo mundo entender o que significam 4 meses de vida. Na verdade, assim, né, é bem interessante, Marcos. Você lembrou aí até de uma história que, num período triste, mas que foi muito engraçada, né? Eu estava no hospital, eu voltei de coma, né, depois de 4 meses, mas na minha cabeça era o dia seguinte. Você perde a percepção do tempo, né? Não existe o tempo quando você está lá em coma, né? E eu achava que era... E assim, tem algumas coincidências da vida, né? Eu fui internado no dia 12 de junho, dia dos namorados. E eu fui para o hospital com muita insistência da minha esposa e do meu filho, porque eu não queria ir. Porque eu via na televisão que era normal ter falta de ar, era normal você ter indisposição, era normal muitas das coisas ali que estavam. E eles não poderiam chegar perto de mim, de tanta insistência eu acabei indo para o hospital. E aí deu em toda a história que eu contei aqui para vocês, mas depois que eu acordei, eu ainda não falava, porque eu tinha a traqueostomia, né? Por mais que não tivesse mais o tubo na minha garganta, mas ainda tinha lá o furo aqui, né? E ainda eu não falava. Eu estava voltando. E então, quando alguém falava comigo, tinha a interpretação das enfermeiras, leitura labial, aquela coisa toda. E na verdade, eu estava voltando e fizeram uma chamada de vídeo com o meu filho. E aí, quando você vê seu filho falando com você, você desaba, né? Você começa a chorar ali de uma forma, né, que até você perde o controle, né? Porque você está começando a entender ali as coisas. E ele, acho que para descontrair, ele virou para mim e falou assim: ô pai, eu tenho uma notícia para você. Eu falei assim, né? Aí, pela boca, a enfermeira ia interpretando, ia falando, não sei o quê. Aí ele falou assim: olha, quando você foi internado, o Corinthians estava ruim. Só que agora que você acordou 4 meses depois, ele tá pior ainda. Eu falei assim, então acho que é melhor eu dormir de novo para ver se melhora, né? E foi muito engraçado. Eu parei de chorar, né? Porque eu comecei até a rir na situação, mas foi uma forma que ele encontrou para me descontrair, para me tirar ali daquele momento, né? Mas foi bastante interessante ali e desestressou um pouquinho, né, Marco? Porque, assim, falo assim... Você tem uma empresa de mais de 30 anos agora, né? E é muito difícil ser empreendedor no Brasil, né? Com vários que a gente tem conversado, a gente tem sentido isso, como é difícil. Aí não é um país que foi feito para você ser empreendedor. Desde o ensino, depois quando você resolve arriscar, né? A gente sabe as dificuldades, né? E depois ainda ter um problema de saúde tão grave como o que você teve, né? Assim, então, Zé, parabéns pela história, assim, porque realmente assim, é de superação
em vários pontos, né? Em vários pontos da vida, né? Eu acredito tanto no que você falou, Marco, que é assim, se você pegar a minha história, eu fui treinado para ser um gestor e um bom funcionário. Aqui no Brasil, dificilmente, agora mudou até um pouquinho, mas dificilmente alguém vai aprender na faculdade como ser empresário. Não existe isso. O Brasil ele peca demais, ele é muito diferente dos americanos, que tem ali o empreendedorismo nato na veia. Na criança, da limonada que se vende na rua, né? Isso mesmo, Marcos. A gente vê isso nos filmes, né? É impressionante. A gente não. Né? O fato de passar a ser empresário, entre aspas, caiu no colo por uma oportunidade e eu ali vi uma oportunidade para não desperdiçar. Mas falar para você que eu me imaginei sendo empresário, eu estaria mentindo para você, não é verdade. Aí depois as coisas vão se transformando, porque quando você começa a fazer uma coisa, tem que fazer ela bem, que é o que eu sempre falo. Se você começa a fazer ela bem, já que você assumiu um compromisso e outras pessoas estavam envolvidas, né, eu tinha que fazer o meu melhor ali. Né? Mas dificuldades são muitas, são muitas. Empreender no Brasil, eu diria para você que é uma das coisas mais difíceis que existe. Entender desde a forma que esse país cobra um imposto, desde a forma que você tem que trabalhar com seus colaboradores, desde a forma que você tem que entender a sua formação de preço, e aí passa por inúmeras outras situações, né, que aqui você tem que ser tudo. Né? Você não tem que só saber do seu produto, você tem que saber de contabilidade, de lei, você tem que saber tanta coisa, e o seu dia a dia fica tão tomado, na verdade, né, que assim, uma coisa que a gente tem de bom demais, né, é que o brasileiro ele é extremamente flexível, ele se vira, ele conhece, ele vai atrás. É diferente dos mercados que você vê aí fora, quando você vai lá no mercado americano, se o cara é uma coisa, ele é só aquela coisa, ele não faz as outras 10 coisas. Né? Não, e é muito interessante o que você está falando, isso é uma experiência de vida também, né? Numa das multinacionais farmacêuticas gigantescas que eu passei, né, teve um momento de fusão e eu tive que defender que a gente tinha implementado equipamentos novos, sistemas diferentes do que tinha na matriz, né, e tive a oportunidade de viajar para os países. Né, e a coisa mais doida que eu vi é que assim, eu tinha um interlocutor para falar só sobre máquinas. Eu tinha um interlocutor, tinha uma pessoa, né, que eu conheci ali num almoço, que ele era o cara só que cuidava do AD. Então ele só cadastrava o usuário, tirava o usuário, dá acesso e tira acesso. Eu falei, sabe quando isso acontece no Brasil? O cara que dá acesso, tira acesso, não sei o que, é o cara que cuida do antivírus, é o cara que olha para o firewall, é o cara que olha para ele. Né? Então a gente é muito dinâmico nesse tipo de coisa. Né? A gente acaba fazendo muito mais do que uma única atividade. Né? E lá assim, tem um responsável só do sistema tal, tem um responsável do outro sistema, cada um tinha um papel único. Né? E aqui a gente brasileiro é o famoso usa o clipes e um elástico que você mexe no motor do Fusca. A criatividade do brasileiro é fantástica. Incrível, né? Zé, a Sysnet para 2025? Olha, a gente está bastante entusiasmado, né, com 2025. Uma porque a gente incorpora 2 novos fabricantes no nosso portfólio, que promete bastante, né? E outra porque a gente está fazendo uma reestruturação dentro da empresa, né, em algumas áreas que a gente quer dar muito mais força, muito mais foco, né? Reestruturando bastante a minha área de marketing, a área comercial, determinando uma especialização muito maior, inclusive. Né? Então a gente está bastante otimista. Né? Acho que eu posso dizer com todo otimismo que como foi esse ano, no ano que vem ele vai ser melhor. A gente está encerrando esse ano num crescimento, já passando de 1 dígito de crescimento. Isso para nós é muito bom. Né? É muito bom. A gente acredita que esse crescimento em 2025 ele vai ser maior ainda, perto do que nós planejamos, do que nós fizemos e estamos fazendo para que isso aconteça. Né? Então, assim, a gente está entrando praticamente em 2025, está tudo pronto, né? Está tudo, na verdade, planejado. É só agora esperar virar a chave do ano e executar.
Trabalho não falta, força de vontade não falta, acreditar principalmente, isso em hipótese nenhuma pode deixar de faltar, a integração da equipe, das pessoas, a sinergia que foi criada para isso, ela está muito intensa, né? Porque a Sysnet ela tem algumas peculiaridades que eu digo que não tem em outras empresas, né? A Sysnet ela é uma empresa feita de operários, como eu costumo dizer. Lá, nem todo mundo é o principal especialista. Claro que nós temos lá gente maravilhosa, com conhecimento, né? Mas eu quero dizer que, às vezes, você vai capacitando as pessoas de forma que elas te dão um resultado assim fantástico. E isso, na verdade, vem nos motivado a dar muita oportunidade. Muita mesmo. Então, a Sysnet ela é feita de operários, pessoas, na verdade, que se identificam e que estão ali para levar o melhor para quem quer que seja. Né? Seja lá diretamente para o nosso cliente, diretamente para o nosso parceiro, né? Então essa sinergia ela é diferenciada dentro da empresa, né? Eu particularmente gosto demais mesmo da forma que essas coisas acontecem lá dentro. Não é à toa que eu tenho um turnover muito baixo. Assim, as pessoas elas estão lá, né, há muitos anos, né? E isso para mim é um motivo de satisfação. Porque elas gostam de estar lá, elas gostam do ambiente, elas gostam da forma que a empresa é administrada, né? E isso faz com que a gente ali tenha ali uma sinergia cada vez mais forte. Muito legal. Bom, vamos indo para os finalmente, é isso não? Você sim, que manda nesse negócio todo indo... aqui, como em tudo. Zé, obrigada por ter acreditado aí no nosso projeto de Citalks, né, nessa primeira temporada. Gratidão. Nos ajudou muito, nos ajuda. Obrigado por ser amigo, né, Zé? Então, mais do que isso, né? A gente já passou essa barreira do... Né? Nesse momento eu não contrato nenhum serviço, né? Mas, assim, recomendo fortemente, porque sempre fui muito bem atendido. Então, não tenho problema em dizer isso. Né? Acho que isso faz toda a diferença, né? Na vida de um profissional. Como profissional, você tem que ter uma boa equipe. Sim. Você tem que estar numa boa empresa onde você se sinta bem e ter com parceiros muito bons, porque não dá para fazer tudo em casa. Bom, Marco, é assim, olha, o que eu posso te dizer, né? Eu posso te dizer assim, primeiramente, né, a vida, ela te dá algumas coisas das quais você aproveita. Escolher pessoas, assim, ela é uma opção. E eu acho que ela faz toda a diferença. Por mais que eu trabalhe com tecnologia, por mais que são máquinas, softwares, etc., eu digo que as pessoas elas são fundamentais. Sem elas, né? Então, assim, primeiramente, fazer opção por pessoas, ela é, para mim, uma filosofia de vida. Então, assim, e tem pessoas tem pessoas que te elevam, tem pessoas, na verdade, que te geram uma energia muito forte, né? Então, nesse ponto, se eu for rasgar elogios aqui, a gente vai contrabalancear no seguinte sentido, né? A gente sempre teve isso de uma forma de aprendizado, de respeito, de seriedade, porque quando você diz nós somos amigos, né? Mas nós nunca misturamos com o profissional. Por quê? Porque a gente fez, na verdade, as opções da seriedade acima de tudo, que é o profissionalismo, e a amizade, na verdade, ela foi fortalecendo justamente por essa seriedade. Então, isso acho que é um ponto muito forte. Então, fazer opção por pessoa sempre é sempre a melhor escolha, né? Agregar sempre, né? Agora, o que eu digo também, né, é sempre que não só pessoas, máquinas, soluções, softwares, etc., né, que faz parte do nosso dia a dia, elas nos ajudam, inclusive, a serem melhores. Porque a tecnologia está em tudo. A tecnologia está na medicina. Né? Eu até não abordei, mas você percebe uma coisa, né? A gente estava comentando isso aqui um pouco antes. Né? Eu tenho um único filho, e eu queria levar meu filho para a área de tecnologia, eu fiz uma força danada, ele não quis. Ele tem uma vocação enorme para a área de saúde, entrou em medicina, é extremamente feliz, né? Desempenha como ninguém, e eu acho que é isso que é o mercado.
né? Você ser feliz da forma que você se encontra na sua habilidade, no que você consegue fazer de melhor. Isso eu acho muito bacana. Então, as pessoas, elas estão acima de tudo. Elas são o que existe de mais importante, né, em todos os elos que você possa perceber dentro dessa terra. Né? E o que você está falando é tão forte aqui, Zé, no que a gente está fazendo aqui, que a gente sempre tenta escutar primeiro a vida pessoal, porque as coisas se intercalam. Né? Eu falo assim, a gente é profissional porque alguma coisa da nossa vida pessoal nos trouxe ali para determinados caminhos, né? Então é hora de você falar o nome do filho, da esposa, agradecer a eles, né? Para você ganhar os Vale Nights para a gente assistir jogos do Corinthians. Boa, Marco. Não, olha, eu diria para vocês assim, que se eu tô vivo hoje é graças à minha esposa. Ela foi a única pessoa que acreditou que eu não iria morrer, para vocês terem uma ideia. Ela não acreditava. As minhas irmãs chegaram até, na verdade, ir ao cemitério, ver a campa da família, se tinha vaga, se não tinha, para você ter uma ideia. A Grace não. A Grace, ela não se entregou em nenhum momento. Durante 4 meses, para quem pôde conversar com ela, ela montou grupo no WhatsApp que tinha mais de 160 pessoas, Marcos. Você fazia parte dele, inclusive. Né? Porque as pessoas ficavam ligando e ela não conseguia atender todo mundo. Ela falou, vou montar o grupo, se você quiser, eu coloco no grupo e eu coloco tipo um boletim para informar todo mundo. Foi isso mesmo. E aquilo ali virou uma corrente de oração e aquele grupo se tornou subgrupo. Então um do tênis passava para todos os outros. Naquela época eu fazia natação, o pessoal da natação, era o pessoal da igreja que eu frequentava, era o pessoal da academia do meu prédio, e isso tornou uma corrente do bem muito grande. E aí, independente da religião, depois as pessoas iam encontrando comigo e falaram assim, poxa vida, eu fiz uma promessa para você lá na minha religião X, Y. Então, eu falo assim, ó, eu não tenho nada contra nenhuma religião, eu tenho a minha, respeito todas elas e agradeço demais, né, por todas as orações que vocês fizeram, e eu estou à disposição. Se na sua promessa eu tiver incluso, eu vou lá junto cumprir, não tem problema não. Né? E isso foi o que aconteceu, na verdade. Né? Meu filho, Marco, eu sou suspeito para falar, muito orgulho demais, né? Ele é muito jovem ainda, né? Ele tem só 19 anos, né? Ele tá terminando, ele fez 19 anos agora, ele está terminando o 2º ano de medicina, né? Curiosamente, eu estava comentando com você, ele está agora num treinamento, num curso na Sociedade Brasileira de Anatomia, lá nos Estados Unidos. Ele passa essa semana fazendo esse curso, esse treinamento, né? Ele é uma pessoa voltado para gente, para pessoas, né? Ele falou, ainda até brinquei com ele, falei, poxa vida, eu vou ter que adiar minha aposentadoria, porque ele falou assim, pai, eu vou ser médico do SUS. Eu falei, eu vou ter que trabalhar mais, então não tem jeito. Não vai poder parar, esquece a aposentadoria. Já não ia conseguir se aposentar, mas agora mais que nunca. Mas é muito engraçado tudo isso, ele é muito jovem, mas eu não tenho dúvida, na verdade, que ele vai ter uma trajetória brilhante, independente de não ser tecnologia que eu queria, mas que ele está muito feliz na área que ele escolheu, né? Que é o Guilherme corintiano como pai. Mas, assim, esposa, filho, família, elas são os alicerces, né, que a gente precisa nessa vida, justamente para que você possa suportar situações como as que eu passei, né? E ninguém está livre disso, né, Marco? Não, ninguém. Não mesmo. Zé, obrigado. Como a Maria falou, obrigado por estar aqui ajudando a gente a montar isso, a trazer essas histórias todas, né? Cada conversa aqui acaba saindo uma ideia, alguma oportunidade de aprender alguma coisa, e contigo não foi diferente. Obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado, Maria. Obrigado, Marco. Eu acho que é muito bacana, né? Tudo isso que vocês estão fazendo, né? Essa integração, eu vendo lá as pessoas que passam por aqui, eu me divirto, eu aprendo um pouquinho cada vez mais, né? Porque é para isso que vale, né? Eu dou risada das piadas, né? Eu participo intensamente. Então, parabéns para vocês também por esse trabalho, né? Espero poder ser convidado mais vezes, né? Para que a gente possa desenvolver esse bate-papo e seja cada vez melhor. Sim, obrigado. Vamos trazer os seus parceiros aqui para contar os cases, etc. A gente tem coisa nova para o ano que vem. Sim, né? sim. A casa é sua, Zé. Muito obrigado. De verdade, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal.